Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta hora, dependendo do fuso horário de onde você se encontra, no seu território nacional. Se for manhã, tenha um bom dia, se for tarde, tenha uma boa tarde, se for noite, tenha uma boa noite. Antes de irmos direito à nossa aula, hoje vamos falar de competências do enfermeiro. Mas antes de falarmos sobre as competências do enfermeiro, deixa que eu se expresse um bocadinho sobre o meu agradecimento a todos os que têm curtido os nossos videoaulas, a todos que têm se subscrito no canal. Estamos em pouco tempo, mas temos um número considerável de subscritos. Queremos agradecer imensamente por esta pretensão que vocês têm feito, por esta confiança que vocês têm depositado em mim. Assim vocês estão a dizer que o docente Pedro Sabonete continua produzindo material para nós. E assim sendo, farei o meu máximo, aquilo que estiver ao meu alcance, para o crescimento deste canal, acima de tudo, para o nosso próprio desenvolvimento humano. Porque só o ser humano desenvolve com conhecimento, não apenas com dinheiro. Bom, conforme havia prometido que vamos falar sobre competências do enfermeiro. Antes de desvendar de forma enumerada aquilo que são as competências que o enfermeiro tem que adquirir ao longo da sua vida estudantil, bem como aquilo que deve expressar na sua vida profissional, quero aqui, de forma conceitual, o que são competências. Caro estudante, competência é um conjunto de conhecimento teórico, é um conjunto de conhecimento prático e é um conjunto de conhecimento comportamental que exige o saber ser, o saber estar de um indivíduo. Podemos resumir que competência é o chá. O chá que é o conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitude. Todo estudante de enfermagem, no final da sua formação, deve demonstrar essas competências. Tanto como na sua vida profissional deve demonstrar essas competências. Deve mostrar que ele sabe alguma coisa de forma teórica, deve demonstrar que ele sabe alguma coisa de forma habilidosa e deve demonstrar que ele sabe alguma coisa de forma comportamental. Bem, enumerando exatamente aquilo que são competências do enfermeiro, podemos dizer que a promoção de saúde é uma das competências que o enfermeiro deve dominar absolutamente ao longo do seu trajeto estudantil, assim como na sua vida profissional. Promoção de saúde. O que é? Como é que se pode fazer a promoção de saúde? Como é que o enfermeiro pode promover a saúde dos doentes? Como é que o enfermeiro pode promover a saúde da população? Primeiro temos que saber o que é promoção de saúde. Promoção de saúde é um conjunto de medidas, é um conjunto de estratégias, é um conjunto de política que visa promover o bem-estar de saúde dos doentes, o bem-estar de saúde da população, a fim de que esses mesmos doentes, esses mesmos pacientes, não estejam expostos a diversas doenças. Esse é o aspecto número 1, que diz respeito à competência do enfermeiro. 2. Uma das competências que o enfermeiro deve elencar na sua vida estudantil, bem como na sua vida profissional, é ter domínio na prevenção de doença. Como é que o enfermeiro deve prevenir ou deverá prevenir as doenças? Tem que usar todas as medidas de precauções básicas. Tem que usar todo o conhecimento de PCI. Tem que usar todos os mecanismos, todos os métodos, todas as formas de reduzir com que os pacientes, assim como a população no geral, não venha a se infectar. Sabemos que o ambiente hospitalar é um ambiente que está propenso a muitas enfermidades. O enfermeiro lá estando deve ter competência em prevenir as enfermidades para que os pacientes que venham a entrar na unidade sanitária, para além da sua enfermidade que levou ao internamento, eles não adquiram novas infecções, as infecções que nós conhecemos pelas infecções nosocomiais. Além disso, competência número 3, o enfermeiro deve ter domínio absoluto
naquilo que é a redução de danos, naquilo que é a reabilitação dos pacientes. Como isto pode acontecer? Reduzir danos, o que é? Nós já sabemos que o paciente já tem um determinado problema, por isso ele visitou o hospital. Já tem um determinado problema, por isso ele nos comunicou. Já tem um determinado problema porque nós diagnosticamos. Como vamos reduzir danos? Reduzir danos é fazer com que o mesmo paciente que já tem um problema não venha a progredir o mesmo problema, a fim de que lhe traga consequências severas, acima de tudo, para que até não evolua a chegar à fase de ser um óbito. Temos que, de certa forma, reabilitar um paciente que já tem um determinado problema, na perspectiva de que ele volte a recuperar o seu estado de saúde normal. Porque quando alguém já tem uma determinada patologia, ele fica com função fisiológica e funções vitais ficam diminuídas, assim como ficam comprometidos. Nós temos que reabilitar, reformular, reestruturar. Mas todos esses aspectos é possível implementando algumas ações, algumas estratégias, algumas medidas que o enfermeiro deve fazer. Mas essas estratégias são feitas pelas competências que o enfermeiro deve demonstrar. A terceira competência, para conseguir reabilitar o paciente, para conseguirmos reduzir o dano, o enfermeiro deve ser competente na elaboração de planos de cuidado. O enfermeiro deve ser competente na formulação do diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro deve ser competente na implementação de planos de cuidado. O enfermeiro deve ser competente na monitorização das ações que ele for a elaborar e que ele for a implementar, para ver se realmente o que diagnosticou, o que elaborou, o que implementou, na verdade, está a surtir efeitos ou não. O paciente está a recuperar ou não. Estou a evitar as consequências ou não. Por exemplo, no que diz respeito à recuperação, à reabilitação, um paciente que sofreu uma fratura, ele é colocado o gesso. Naquele membro, naquele local onde é colocado o gesso, a movimentação fica diminuída. A função fisiológica fica diminuída. Portanto, ao remover o gesso, ou ainda que tenha o gesso, nós temos que garantir com que as funções vitais daquele membro, ainda que ele tenha gesso, continuem intactas ou continuem a funcionar normalmente. Exemplo, no que diz respeito à recuperação de dano, nós temos que garantir com que o paciente não entre em consequências graves. Um paciente que já tem, por exemplo, as escalas de decúbito, as úlceras de pressão, nós temos que elaborar planos de estratégia que visam com que as escalas de decúbito não evoluam para o estado mais avançado, para que não comprometa outros tecidos orgânicos. Nós podemos ali implementar ou elaborar a escala de Barbara-Braden para evitar com que as consequências severas não possam alcançar o nosso paciente. A outra competência que o enfermeiro deve adquirir é no que diz respeito àquilo que é, na verdade, a avaliação. O enfermeiro deve ser competente em avaliar tudo quanto ele faz, para que espere dos bons resultados, dos bons objetivos. Fora de avaliação, o enfermeiro deve ser competente na atenção básica das doenças ou atenção básica da saúde. A atenção básica da saúde é o quê? O enfermeiro deve saber lidar com doenças mais frequentes, desde o seu diagnóstico, desde a sua prevenção, desde o seu tratamento. Exemplo, o enfermeiro deve ser competente no diagnóstico da malária e o seu tratamento. O enfermeiro deve ser competente no diagnóstico da desinteria e o seu tratamento. O enfermeiro deve ser competente no diagnóstico da diarreia e seu tratamento. O enfermeiro deve ser competente no diagnóstico de doenças negligenciadas, astinhas, pé de atleta, entre outras doenças, tunguias e lá mais adiante. O enfermeiro deve ser competente na gestão de serviços de saúde. O que é isso de gestão de serviços de saúde? É de ser competente na liderança,
na gestão e na administração de todos os serviços de saúde. Desde recursos humanos, que são seus colegas, desde o material que se usa no ambiente hospitalar, material médico-cirúrgico, material de equipe de enfermagem, tudo isto o enfermeiro deve ser competente na gestão. O enfermeiro deve ser competente na gestão de infraestruturas hospitalares. O enfermeiro deve ser líder da equipe e de outros aspectos. O enfermeiro deve ser competente na administração de ensino, na formação de outros quadros, quer no âmbito hospitalar, quer nas IDF. No âmbito hospitalar, o enfermeiro deve ensinar os seus colegas. No âmbito hospitalar, o enfermeiro deve ensinar os estudantes de enfermagem que venham fazer estágio na sua unidade sanitária. O enfermeiro deve ser um modelo na formação de novos quadros. Deve ser competente nisto. O enfermeiro deve ser competente na administração de medicamento. Ser competente na administração de medicamento é saber identificar a cada medicamento os seus efeitos adversos, assim como os seus efeitos colaterais. É saber identificar as vias de administração de cada medicamento. É saber implementar todos os cuidados de enfermagem antes, durante e depois de cada medicamento. Tudo isso são competências que o enfermeiro deve elencar na sua vida. O enfermeiro deve ser competente em exercer o seu papel e a sua responsabilidade profissional. O enfermeiro deve ser competente em conduzir uma equipe de enfermagem. O enfermeiro deve ser competente em zelar sobre o bem-estar do ambiente hospitalar no que diz respeito à higiene e limpeza. Todos esses aspectos, todas essas competências são expressas de forma teórica, são expressas de forma habilidosa e são expressas de forma comportamental. Por isso dissemos que as competências da enfermagem ou do enfermeiro residem-se exatamente naquilo que nós dissemos que é o chá. Mas é preciso que esse enfermeiro expresse isso de forma concreta, de forma absoluta, que consigamos ver os feitos desse enfermeiro. Queremos aqui, de forma sigilosa, de forma absoluta e concreta, agradecer a todos vocês, nossos ouvintes. Podemos voltar a resumir as mesmas competências. Estávamos a dizer que o enfermeiro deve ser competente na promoção de saúde. O enfermeiro deve ser competente na prevenção de doença. O enfermeiro deve ser competente na avaliação. O enfermeiro deve ser competente na gestão de serviços de saúde. O enfermeiro deve ser competente na redução de dano, na reabilitação e recuperação dos pacientes. O enfermeiro deve ser competente na administração de ensino. O enfermeiro deve ser competente na administração de medicamento. O enfermeiro deve ser competente na atenção básica à saúde. O enfermeiro deve ser competente na formulação do diagnóstico, na elaboração de plano de cuidado, na implementação do plano de cuidado, na sua monitorização. O enfermeiro deve ser competente em muitos outros vários aspectos que diz respeito ou que manifesta um conhecimento teórico, ou que manifesta um conhecimento de habilidade, ou que manifesta um conhecimento comportamental. Podemos concluir dizendo que, quando nós queremos entender se isso é competência ou não competência do enfermeiro, tudo aquilo que o enfermeiro deve demonstrar um conhecimento teórico, deve demonstrar um conhecimento de habilidade, saber fazer, deve demonstrar um conhecimento comportamental no seu todo. Tudo isto são competências que o enfermeiro deve conseguir manejar na sua vida estudantil e na sua vida profissional. Queremos convidar, ao terminar esta aula, que estejam prontos para mais uma outra aula. A próxima aula irei falar exatamente sobre a ética e a deontologia profissional. Iremos entender o que é ética. Saberemos diferenciar o que é ética, o que é moral. Saberemos diferenciar a ética da deontologia. O porquê esses aspectos o profissional de saúde deve aprender. Na próxima aula estarão todos colocados, bem resumidos e com uma visão mais clara e mais didática para a percepção de todo estudante de enfermagem, bem como os docentes, bem como todo o povo acadêmico. E nós prometemos até breve na próxima aula. Todos
queremos pedir que antes de sair desta aula, subscrevam-se no canal, curtem um gosto e digam para nós mais observações. Lá embaixo do vídeo tem uma parte onde vem comentário. Sugerem, coloquem perguntas se quiserem perguntar alguma coisa e nós estaremos dispostos para vos responder. Prometemos em breve. Até na próxima.